E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa aula nós vamos trabalhar a parte 2 de sistema endócrino. Então, se você puder se inscreva e ao final do vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações. Uma boa aula! Galera, bora para a nossa parte 2 então do sistema endócrino. É extremamente importante que você tenha assistido a nossa parte 1. Isso aqui é uma continuação. Na parte 1, que está a aparecer aqui no card, a gente falou sobre as características gerais do sistema endócrino e já exploramos os hormônios produzidos pela hipófise, né? Qual é o papel da hipófise nesse processo de regulação hormonal. Nessa aula nós vamos falar sobre tireoide e paratireoides, aí eu dou uma ajeitadinha no quadro, a gente fala de suprarrenais e pâncreas. Tranquilos? Então nesse primeiro momento eu vou colocar aqui, antes de falar especificamente na tireoide, dá uma olhadinha nessa figura, porque não é por acaso, né, que a gente trabalha juntos a tireoide e as paratireoides. Então aqui está representando o quê? Ó, a laringe, aqui eu tenho a laringe, que é uma estrutura cartilaginosa, localizada aqui mais ou menos, e aí eu tenho passando aqui por trás a traqueia. Então a tireoide ela se localiza aqui à frente, né, do nosso pescoço e à frente dessa região de transição entre a laringe e a traqueia. É toda essa estrutura que eu fiz de branco aqui, tá? Toda essa estrutura é a tireoide. Junto com a tireoide eu vou encontrar as paratireoides, que normalmente estão em número de 4. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4. E elas não são visíveis assim igual está no desenho. Então você fala, ah, o professor errou no desenho. Não, calma. Olha só, as paratireoides elas ficam localizadas na porção posterior da tireoide. Então na verdade elas estão localizadas entre a tireoide e a região de trás, que é a traqueia. Eu coloquei assim só para você ver mais ou menos o posicionamento dela aqui na estrutura anatômica. Então elas têm uma relação. Vocês vão perceber também que os hormônios produzidos por ela, eles vão atuar de forma antagônica, né? Uma parte dos hormônios produzidos por essas duas glândulas. A tireoide ela é responsável por produzir 2 grupos de hormônios que estão relacionados à regulação hormonal. O primeiro grupo de hormônios são os hormônios T3 e T4. O T3, chamado de triiodotironina, e o T4 é a tiroxina. Ambos são hormônios originados a partir, né, de uma alteração no aminoácido tirosina com átomos de iodo. Aqui eu tenho 3 átomos de iodo e aqui eu tenho 4 átomos de iodo fazendo parte dessa estrutura. Tanto o T3 quanto o T4 são hormônios que agem no nosso metabolismo. Então eles agem no controle do metabolismo energético. Então é eles que vão otimizar os processos de respiração celular, os processos que irão desencadear a liberação de energia. Tá? Então os hormônios produzidos aqui, no caso pela tireoide, eles têm que estar em pleno, né, vapor em termos de referência, para que a pessoa tenha uma ótima, né, do seu metabolismo. Normalmente, pessoas, nós temos aqui um quadro carencial, digamos assim, ou até de mau funcionamento da própria tireoide, que é caracterizado, né, no decorrer de 2 doencinhas. O hipertireoidismo, que é caracterizado por uma situação onde eu tenho uma grande produção de hormônios relacionados à tireoide, e aí eu vou chamar, né, esse quadro aqui, isso se agravando, eu posso caracterizar a formação do chamado bócio, né, que é o inchaço da glândula da tireoide. No caso do hiper, né, vai ser bócio exoftálmico, ó. Beleza? Bócio exoftálmico, que a gente tem uma dilatação, né, na região dos olhos. Então os olhos eles ficam saltados na região do globo ocular. Beleza, pessoal? Então, bócio exoftálmico. Já uma região de baixa produção dos hormônios, né, uma situação de baixa produção, eu tenho hipotireoidismo. E aí, normalmente, isso aqui é desencadeado
por uma deficiência na produção dos hormônios. Então eu tenho uma baixa produção dos hormônios T3 e T4, que também pode desencadear o chamado bócio, né, o inchaço da glândula. Só que aqui o bócio ele é caracterizado pelo nome endêmico, ó, pelo bócio endêmico, ou também chamado de bócio carencial, devido à carência principalmente do iodo. Às vezes a problemática com o iodo para a produção desses hormônios, já que o iodo ele é essencial. Existe uma outra situação que eu não coloquei aqui, que é chamada de cretinismo. Normalmente isso acontece também por um mau funcionamento da glândula da tireoide e acontece normalmente em recém-nascidos, naquela fase inicial da infância. E aí a pessoa ela tem problema no desenvolvimento, certo? E também problemas relacionados a um grau de retardo mental. Então é bastante preocupante também essa situação. Não é à toa que o sal de cozinha, ele precisa ter na sua fórmula o iodo, né? Sal iodado, né? Uma dose mínima ali para atender, né, as necessidades básicas do organismo. Tranquilos? Já o outro hormônio, a calcitonina, ela age no controle de níveis de cálcio no sangue. Então o regulador para a produção, para a secreção da calcitonina tem a ver com cálcio. Então é um hormônio que não tem relação com o que nós comentamos anteriormente. A calcitonina ela vai agir da seguinte forma. Lá no sangue a gente precisa ter uma quantidade bacana de cálcio, né, para processos como coagulação sanguínea, né, mandar cálcio, por exemplo, para as fibras musculares. Mas aí o que acontece? Quando eu tenho um número elevado, né, da concentração de cálcio no sangue, a calcitonina ela vai fazer com que esse cálcio em excesso seja mandado para os ossos. Então ele vai estimular a absorção de cálcio pelos ossos, pelo tecido ósseo, né, estimulando as células do tecido ósseo chamada de osteoblastos. E assim ela vai regulando, né, baixando esse excesso de cálcio. Quando essa concentração está muito alta, pode acontecer de ter uma eliminação desse cálcio que está em excesso lá na urina, né, através dos túbulos renais, formação da urina. Então, importante, tá? Regulação do cálcio. Já as paratireoides vão produzir um hormônio chamado de paratormônio. Esse hormônio ele vai ter uma função antagônica ao hormônio calcitonina. Por quê? Porque ele também tem uma relação com os níveis de cálcio no sangue. Só que aqui a sensibilidade está quanto à diminuição da concentração de cálcio no sangue. Então a baixa quantidade de cálcio no sangue faz com que ocorra a secreção do paratormônio. Então o paratormônio vai agir lá nos ossos, lá no tecido ósseo, removendo o cálcio e mandando para o sangue. E aí a gente tem uma regulação, a gente tenta ter um equilíbrio. Então a célula do tecido ósseo que vai agir aqui é chamada de osteoclasto. E aí a gente consegue ter o efeito de regulação do cálcio no sangue. Tá? Então existe um quadro, né, onde a pessoa ela pode desenvolver uma situação chamada de hipoparatireoidismo, onde ela tem uma baixa, né, concentração de cálcio no sangue. Aí o paratormônio ele não consegue, ter uma problemática na produção do paratormônio, e aí ela não consegue tirar esse cálcio lá dos ossos para mandar para o sangue, e a pessoa tem um problema devido ao mau funcionamento das paratireoides. Pode acontecer também quando a concentração ela é muito baixa, de forma temporária, por exemplo, ter uma reabsorção de cálcio lá nos rins, não deixa o cálcio em excesso sair pelos rins, volta para a corrente sanguínea. Beleza? Pessoas, eu vou dar uma alterada aqui e eu já venho com os demais hormônios. Bom, galera, nessa parte final da aula nós vamos trabalhar os hormônios produzidos pelas suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, e os hormônios produzidos pelo pâncreas. A importância desses hormônios para o nosso organismo, beleza? Então aqui, ó, primeiro grupo de hormônios. As suprarrenais, elas são duas pequenas glândulas que ficam localizadas na porção superior dos rins. E apesar delas elas terem um papel fundamental ali no sistema endócrino, né, elas vão produzir hormônios bem distintos. Então a suprarrenal normalmente ela é subdividida em duas partes. Uma parte mais externa, que a gente chama de córtex, ela fica mais próxima da região superficial, vai produzir um grupo de hormônios. A parte mais interna é chamada de medula, e essa parte vai produzir um outro grupo de hormônios. Então aqui eu fiz uma representação de um desenho, então aqui para baixo estaria o rim, e aqui eu tenho
a suprarrenal. Então essa parte que eu fiz laranjadinha, mais externa, é a região do córtex. A parte mais interna é chamada de medula. Isso vai acontecer em algumas regiões de alguns órgãos do nosso corpo que tem ali uma distinção entre parte mais externa e parte mais interna. E os hormônios produzidos por cada uma dessas partes, eles são distintos. A região do córtex, ela vai produzir 3 hormônios: glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios andrógenos. Já a região da medula vai produzir outros 2 hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Quais são as funções desempenhadas pelos hormônios do córtex? Os glicocorticoides, cujo principal hormônio é o cortisol, normalmente ele é secretado, ele é estimulado a ser secretado em situações de estresse. Então ele vai agir no metabolismo de produção de glicose, né, produção de carboidrato, a partir de proteínas, a partir de gordura. Então a ideia é fazer com que eu tenha uma deposição a mais de glicose no sangue por ação desse hormônio. Também é muito importante em processos inflamatórios. Então ele também age ali na recuperação de alguns tecidos, né, que foram lesionados de alguma forma, que sofreram ali um processo inflamatório. Os mineralocorticoides, cujo principal a gente tem a aldosterona, você anota aí, ele vai ter um papel muito importante no controle dos níveis de sais do nosso sangue. Então ele age no controle da pressão arterial lá na região dos túbulos renais. Então ali eu vou estar estimulando uma reabsorção de sais para dentro da corrente sanguínea. Com isso eu tenho também, né, uma ida de reabsorção de água por consequência dessa reabsorção de sais, e aí eu tenho uma alteração na pressão, né, do sangue ali depois dessa movimentação. Tranquilos? E por último, os andrógenos vão ser hormônios esteroides masculinizantes. Então são hormônios que são produzidos pelos 2 sexos, certo? Que tem assim uma ideia mais para características masculinizantes. Esses hormônios, eles são secretados em baixíssimas quantidades, principalmente quando você tem o início da puberdade, onde os outros hormônios, testosterona, estrógeno, progesterona, vão provocar aí, né, uma redução nos níveis de produção dos andrógenos, beleza? Agora, na região da medula, nós temos a adrenalina, que também é chamada de epinefrina, que é um hormônio associado ao mecanismo de luta e fuga do nosso corpo. Então, em situações de estresse, um susto, né, uma forte emoção, você tem a ativação da suprarrenal na região da medula pelo sistema nervoso, e aí você tem a liberação, uma descarga de adrenalina no sangue. E aí eu vou ter aqui um estímulo à preparação do meu corpo a situações emergenciais. Então, por exemplo, eu vou ter o aumento dos batimentos cardíacos, eu vou ter o aumento da pressão arterial. Então, a parte interna do meu corpo meio que se ajusta mediante uma situação de emergência. A noradrenalina, ou também chamada de norepinefrina, já é um hormônio que ele tem ali a sua produção, seu lançamento no sangue de forma mais ou menos constante. Ela é lançada de forma independente em relação à adrenalina, e o papel principal dela vai agir no controle da pressão sanguínea, vai fazer com que a pressão sanguínea ela fique ali em níveis aceitáveis. Tranquilos? Bem simples os hormônios relacionados às suprarrenais. Quanto ao pâncreas, nós temos aqui uma glândula que é classificada como glândula mista ou glândula anfícrina. Ela tem tanto uma função exócrina quanto endócrina. A função endócrina do pâncreas tem a ver com a produção dos hormônios insulina e glucagon. A função exócrina tem a ver com a produção do suco pancreático, que vai agir no processo de digestão. Vamos focar na parte endócrina. Então, dentro do pâncreas existe um conjunto de células reunidas num local que a gente chama de ilhotas de Langerhans, ou Langerhans. Tá? A pronúncia aí eu apanho, tá? E ali dentro eu tenho 2 distinções de células. Um grupo de células chamadas células beta, responsáveis pela produção da insulina. Cerca de 70% do total dessas células são células beta. As células alfa são responsáveis pela produção do glucagon. E esses hormônios, eles vão ter um papel fundamental no controle da glicose no sangue. Então eles vão agir no controle da glicemia
né, dentro do nosso sangue. E praticamente vai ter a função, a participação do pâncreas, do fígado e de algumas células específicas do nosso corpo. Então eu coloquei um esquema aqui para vocês que vai representar, né, como que é essa interação entre insulina e glucagon e com a glicose. Então vamos imaginar aqui, ó, que você está vindo de uma situação pós-alimento. Você acabou de se alimentar, aí você tem no seu sangue um aumento da concentração de glicose. Esse aumento da concentração de glicose é estimulante para o grupo de células de dentro do pâncreas, lá das ilhotas, as células beta. Então, as células beta, então vamos colocar aqui, ó, essas células beta, elas são estimuladas de forma positiva. E aí começa a produção, a secreção da insulina. Enquanto eu tenho um estímulo de células beta, as células alfa, elas vão ser inibidas. Então, as células responsáveis pela produção do glucagon são inibidas. Então, eu tenho um aumento da insulina no sangue. E o que essa insulina ela faz? Ela possui receptores específicos que vão pegar essa glicose e aí elas vão encaminhar essa glicose para as células do nosso corpo, principalmente as células musculares e o fígado. O excesso de glicose do sangue, né, depois de ser encaminhado aí para as diferentes partes do corpo, né, vai para o fígado. Lá no fígado eu tenho a conversão da glicose em glicogênio. Então eu tenho a formação do glicogênio. Tranquilos? Beleza. A partir de um momento, geralmente um momento de jejum, um momento emergencial, eu começo a ter uma baixa na concentração de glicose no sangue. Essa baixa concentração de glicose no sangue, ela é percebida lá pelo pâncreas e ocorre uma ativação, uma estimulação das células alfa. Então agora aqui, ó, as células alfa, elas vão sofrer uma estimulação de forma positiva. As células beta irão ser estimuladas negativamente, ou seja, serão inibidas. E aí eu começo a ter as células alfa secretando o hormônio glucagon. O que esse hormônio vai fazer? Esse hormônio vai agir principalmente aqui no fígado, aonde eu vou começar a quebrar, a degradar aquele glicogênio armazenado ali no fígado, e aí eu começo a liberar glicose no sangue. E aí eu começo a aumentar a glicose, e aí essa glicose vai sendo levada para os locais onde a gente precisa para fornecimento de energia. Então percebam que ela é toda mediada pelos níveis de concentração, né, de glicose no sangue. Alta glicose, estímulo de liberação da insulina, baixa glicose. Baixa glicose, estimulação do pâncreas, libera o glucagon e aí você vai tendo um equilíbrio, né, nesse controle de glicemia. É muito comum, já aqui nessa situação, você estabelecer uma problemática, uma carência associada a esse controle de glicemia, principalmente quando a glicemia está alta, quando você tem quadros de hiperglicemia. Aí você pode desenvolver um tipo de diabetes, chamado diabetes mellitus ou mellitus, tá? Onde ela pode ser subdividida em tipo 1 e tipo 2. O diabetes do tipo 1, também chamado de diabetes juvenil, ele acontece normalmente em períodos de idade mais jovens da pessoa, principalmente em criança. E aí eu começo a ter uma problemática nas células beta do pâncreas na produção da insulina. E aí eu começo a ter ou uma insulina problemática, né, meio que defeituosa, ou eu não produzo a insulina. E aí a pessoa precisa fazer o uso de insulina artificial. Já uma pessoa com diabetes tipo 2, também chamada de diabetes tardio, ela tem a sua produção de insulina normal, só que a insulina ela perde a capacidade de recepção, né, de conseguir ali se associar com a glicose e encaminhar essa glicose para o sangue, para as células, desculpa. Então, aqui são os dois tipos de diabetes. Aqui faz-se o uso, né, de insulina artificial e aqui você precisa de uso de medicamento para auxiliar, né, no despacho dessa glicose que está acumulada no seu sangue. Bom, essa aula serve para finalizar então nossa parte de sistema endócrino. Então muito importante que você assista a aula como um todo, as duas aulas, parte 1 e parte 2, para você entender todo o funcionamento do sistema endócrino. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então eu agradeço a participação de vocês. Se vocês puderem, tá se inscrevendo aqui no canal, curta o vídeo, ative o sininho das notificações para vocês estarem recebendo aí, né, novidades toda segunda-feira às 13 horas. Estou com o projeto futuro já de colocar 2 vídeos por semana,
tá? É só dar uma ajeitada aí na correria, então agradeço muito. Se você quiser me seguir nas redes sociais, então eu tenho aqui uma páginazinha lá no Facebook, no Instagram, onde também eu estou colocando novidades associadas à biologia, notícias, resumos, trechinhos de aula, tá bom? Então desde já eu agradeço, bons estudos e fui!